Então, vamos agora abordar a liberdade de informação, que é muito próximo do estudo que a gente fez da liberdade de profissão, do estudo que a gente fez da liberdade de expressão, de pensamento. Então, a liberdade de informação está lá no inciso 14, e ele diz lá, está aí na tela, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício da profissão. Essa questão da proteção à fonte é uma proteção internacional. Então, internacionalmente, se resguarda esse sigilo da fonte para, inclusive, proteger o exercício da profissão de jornalismo, que muitas vezes ele tem na fonte uma forma de se obter uma informação essencial para se descobrir um escândalo de corrupção, um desvio de verba pública ou coisa desse tipo. Então, esse sigilo da fonte é uma proteção que está na nossa Constituição e que tem um respaldo internacional. E aí, como repercussão desse direito à liberdade de informação, foi promulgado em 2011, no final de 2011, novembro de 2011, uma lei, que foi a Lei 12.527, que foi a Lei de Acesso à Informação. E essa Lei de Acesso à Informação, ela foi emblemática para trazer mais transparência para os órgãos públicos. Então, nessa ideia de que o cidadão deva ter acesso a todo tipo de informação promovido pelos órgãos públicos, é que veio essa regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Porque era uma caixa preta essa coisa do sigilo absoluto, do sigilo extremo, desses níveis de sigilo, em que momento ele poderia ser aberto, em que momento não poderia ser aberto. Isso tem uma repercussão também na questão do direito à memória e à verdade e da abertura das informações que estavam armazenadas nos arquivos dos órgãos militares, né, sobre a prisão, sobre a perseguição, sobre a tortura e o desaparecimento de pessoas que eram contrárias ao regime ditatorial. Então, essa lei de acesso à informação, o cidadão, você que está em casa, pode fazer uso dela da mais variada forma, seja com esse objetivo de ter acesso a informações do período da época da ditadura militar, seja no objetivo de saber qual a remuneração do servidor público, quantos servidores públicos estão lotados naquela determinada repartição, qual é o horário deles, inclusive saber se eles estão cumprindo o horário, saber da folha de ponta, enfim, isso é informação que a gente tem que ter acesso e que a gente tem que fazer uso dessa lei que veio a garantir, inclusive, a criação de ouvidorias, né? Criar os sites de transparência para que as informações elas sejam distribuídas e que elas sejam de forma clara. Não adianta também o órgão público ele apresentar informações e que tenha um nível de tecnicidade que o cidadão comum ele não venha a compreender. Então, é importante que quando o órgão público ele venha, por exemplo, a disponibilizar no seu site, em algum instrumento, os seus gastos públicos, que esses gastos eles venham de forma clara, né? Então, a transparência ela também tem essa dimensão da clareza, que uma pessoa comum, que não seja especialista da área de contabilidade, consiga entender o que é receita, o que é despesa, né? Para qual foi a finalidade, onde que foi gasto, qual era o valor unitário de cada
de cada item, né, numa licitação, quem foi que ganhou, qual foi a proposta. Então, isso é um direito que a população pode exercer por meio dessa lei de acesso à informação. Então, como diz a nossa Constituição Federal, no inciso 33, ele diz, ó, todos têm direito a receber de órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei. Então, a lei de acesso à informação, ela vem trazendo, vem regulamentar esses prazos, sob pena de irresponsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ok? Então, essa lei de acesso à informação veio a regulamentar essa questão do próprio sigilo, qual o nível de sigilo, que isso era uma coisa que ninguém entendia, né? Ninguém sabia, era uma verdadeira incógnita, né? Então, a partir dessa lei de acesso à informação, isso ficou mais transparente, beleza? E essa ideia da transparência está dentro da ideia do uso eficiente, o uso moral dos recursos públicos, né? A gente, enquanto cidadão, tem que também ter esse costume mais de ir atrás dessas informações, né, dos órgãos públicos. Outro ponto importante é que o STF, aí uma decisão do STF, eu estou trazendo aqui várias decisões do STF, porque as provas sempre vêm cobrando qual é o posicionamento do STF com relação a determinados temas relativos aos direitos e garantias protegidos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Então, o STF, na DPF 130, em decisão plenária, ele declarou que não foi recepcionado a lei de imprensa, que é a lei 5.250 de 1967. Essa lei de imprensa que previa, né, essa questão da censura aos meios de comunicação. Então, o STF entendeu que não foi recepcionado essa lei de imprensa. Então, ó, não cabe ao Estado definir, seu entendimento do STF, né? Não cabe ao Estado definir previamente o que pode ou não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Agora, vamos lembrar, não cabe ao Estado definir o que pode e não pode ser dito, mas vai haver uma regulamentação com relação ao horário, com relação a essa questão de você ter uma indicação de qual é a idade para aquele conteúdo, vai indicar também qual o local que você pode prestar essa informação, ou seja, todo mundo pode falar o que quiser, mas tem essa regulamentação com relação ao dia, ao horário, com relação à idade, à faixa etária, com relação também à não violação do direito do outro. É isso que a gente fala da harmonização dos direitos. Então, o seu direito para no direito do outro. Então, você não pode também utilizar, fazer valer do direito à liberdade de imprensa, direito à liberdade de expressão, para mitigar e violar um direito alheio, de você constranger, de causar perturbação ao sossego, de causar um dano à honra, ao patrimônio de outrem. Então, o direito de um é o velho jargão, né? O direito de um termina quando começa o do outro. Então, o STF entendeu que essa lei de imprensa não foi recepcionada e nessa interpretação disse, ó, o Estado ele não pode dizer o que alguém pode falar, o que não pode falar. Mas é lógico que existe essa regulamentação que a própria Constituição também salvaguarda, que é dessa ideia. O direito de um acaba quando começa o direito do outro. E se houver violação ao direito do outro, o que é a própria Constituição harmoniza esses direitos, vai haver a possibilidade da indenização, né? Vai haver o direito de resposta e o direito à indenização por danos materiais ou danos morais, ok? Beleza? Vamos falar agora sobre o direito à liberdade de locomoção. Está lá previsto no inciso 15 e no inciso 61 da nossa Constituição Federal. Então aí na tela a gente vê o que diz o inciso 15. Ele diz, ó, é livre
a locomoção no território nacional. Cuidado com essa coisa aí, que isso é questão de prova. Ó. Em tempo de paz, ó a pegadinha da prova. É livre a locomoção no território nacional em qualquer estado, em estado de guerra também? Não. No caso de estado de sítio e estado de defesa, a própria Constituição Federal, ela prevê a possibilidade da restrição, a possibilidade do cerceamento do exercício desse direito, ok? Mais uma vez, é a harmonização desses direitos que a própria Constituição Federal, ele consagra. Dentro daquela ideia de que não existe direito fundamental, é a regra, né? Não tem direitos fundamentais absolutos. Eles são harmonizados com outros direitos e nessa harmonização pode haver essa restrição, ok? Lembrando, lógico, do caso do combate à tortura e da escravidão, que a parte da doutrina entende que não cabe relativização a essa proteção, a esse direito fundamental, ok? Então, ó, em tempo de paz, é que você pode exercer essa liberdade de locomoção. No estado de defesa e estado de sítio, isso a própria Constituição prevê o cerceamento desse exercício desse direito. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, e aí, ó, uma demanda da prova também. Qual é a dimensão desse exercício do direito de locomoção? É de você entrar, permanecer ou sair. Ok? Com seus bens. Então, você pode entrar no território nacional, principalmente o nacional, né? O brasileiro aí, a nossa Constituição vai falar com relação ao estrangeiro. Mas o brasileiro, ele pode permanecer, entrar ou dele sair com seus bens. E o Estado não poderá fazer esse cerceamento. Beleza? Vamos falar agora do direito de reunião. Eita, que esse direito de reunião, ele é extremamente cobrado em prova, é um dos direitos fundamentais que cai mais na prova de direitos humanos, eu não sei porquê, mas é, assim, extremamente exigido. Então foi por isso que eu trouxe até mais cores para ele, porque realmente ele tem alguns detalhes adicionais que a gente precisa observar. Então, no inciso 16 do artigo 5º da nossa Constituição, abre ele aí. Veja o que tem previsto, quando que pode ser e como que pode ser exercido esse direito de reunião, que é o que vai cair na sua prova. Então, ele diz aí, ó, todos podem reunir-se, olha o detalhe, pacificamente, veja o detalhe, ó, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, ó, olha a pegadinha de prova. A pegadinha de prova fica querendo que você confunda esse prévio aviso com essa autorização. Mas não confunda prévio aviso com autorização. Uma coisa é você ter uma autorização. Outra coisa é você informar que vai fazer a manifestação. E qual é a diferença, Alexandre? A diferença é a seguinte: você não precisa que o Estado permita com que você se manifeste. Foi o que aconteceu e o que vem acontecendo no Brasil desde junho, com essas grandes manifestações que vêm ocorrendo pelo Brasil inteiro. Então, ninguém precisa de autorização para se manifestar não, gente. Ok? Agora, é importante o prévio aviso para que, inclusive, esse direito de reunião, esse direito de manifestação, de liberdade de expressão, ele possa ser exercido, inclusive, tranquilamente. Porque, com a sua informação
para a autoridade competente, ele pode ali, ó, regulamentar a história do tráfego, evitando atropelamento, evitando, inclusive, o cerceamento do exercício do direito à locomoção de outras pessoas, desviando o tráfego para que se você for fazer uma passeata naquele circuito, a gestão de trânsito, ela tem a possibilidade de alterar o tráfego para que seja garantido o direito à liberdade de locomoção das outras pessoas e, inclusive, para que evite, mais uma vez, esse atropelamento, evite confusão, né? Evite, inclusive, conflito com outras manifestações que estejam previstas no mesmo local. Né? Então, uma coisa é a autorização, e cuidado com isso na prova, que olhe, tá uma coisa para a prova gostar, é confundir a autorização com a informação. Então, a prova chega e diz, o direito à liberdade de reunião é uma expressão do exercício da liberdade de manifestação e é exigido, segundo a Constituição Federal, que tenha prévia autorização da autoridade pública. Falso, não tem que ter prévia autorização, tem que ter prévia informação, ok? Só informar, você não pede autorização, você só diz, ó, vou fazer a manifestação no dia tal, horário tal, beleza? Prepara aí, ok? Então, é essa a ideia. Agora, esse direito à liberdade de reunião, ele é absoluto? Cuidado com isso. Não é absoluto. Mais uma vez, no caso de estado de sítio, no caso de estado de defesa, esse exercício desse direito, ele poderá ser cerceado. Então, está lá previsto no artigo 136, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz a restrição do Estado, no estado de defesa, desse direito de reunião, e no artigo 139, inciso 4º da Constituição Federal, também traz a possibilidade da suspensão desse direito de reunião no caso de estado de sítio, ok? E aí essa diferença entre estado de sítio e estado de defesa, é importante vocês se debruçarem com o professor de constitucional de vocês, ok, gente? Até para vocês compreenderem um pouco melhor a disciplina do que a gente está falando na área de direitos humanos. E aí, ó, um ponto também polêmico sobre essa questão do direito de reunião, da liberdade de manifestação, e que é um tema super atual, um tema que é possível cair na sua prova, é possível cair na sua prova discursiva ou numa prova objetiva também. Foi enfrentado pelo STF na DPF número, olha aí, ó, tá aí na tela, a DPF 187 do Distrito Federal. Então, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o STF, ele enfrentou a questão da marcha da maconha. Eita, tema polêmico arretado. Esse tema é muito polêmico. Porque qual é a questão? O pessoal quer lutar pela liberação. Tem grupos que querem lutar pela liberação do uso da maconha. E qual é a justificativa desse grupo, né? Isso só estou trazendo elementos só para vocês compreenderem essa decisão do STF. Qual é a justificativa disso? É que tem drogas lícitas que matam muito mais, e isso é comprovado por diversas pesquisas, como por exemplo o álcool e o tabaco, são drogas lícitas que matam muito mais que qualquer outro tipo de droga, né? Nem a maconha. Então, por conta do uso do álcool e a direção, isso a gente vem num debate muito intenso nacionalmente para cada vez mais aumentar, né, o valor da multa para quem bebe e dirige, né, por conta que muitas vezes você está saindo de casa para trabalhar, vem uma pessoa louca, translocada, enlouquecida, com kisuke na mente, né?
muita cana na mente, com o diabo no corpo e bate no teu carro e aí ceifa a sua vida, da sua família, né? E isso já virou um problema de saúde pública, né? Então, o Ministério da Saúde vem gastando milhões e milhões de reais para a recuperação de pessoas que muitas vezes entram em estado de coma, e uma pessoa dessa no hospital que perde a perna, que entra em coma, é caríssimo para os cofres públicos, né? Então, além de ser um perigo, né, para a nossa vida, tem essa repercussão econômica também, que é importante a gente destacar. Então, isso virou um problema de saúde pública, essa questão de beber e dirigir. Então, não só a questão de beber e dirigir, de causar acidente, mas também que muitas vezes a pessoa faz uso do álcool e comete violência domiciliar, violência contra a mulher, né, contra a pessoa idosa, contra a criança e adolescente, normalmente contra grupos vulneráveis, né, contra a pessoa com deficiência, né? Então, e muitos crimes que a gente chama crimes de proximidade, né, na área da segurança pública, muitos crimes são executados quando a pessoa está no uso do álcool, né? Então é aquela coisa do papudinho, né? O caba enche a cara de cana no bar e aí cria coragem, vira corajoso, pega uma peixeira e aí vai tirar as dores, vai tirar satisfação de dívida, vai tirar satisfação de gaia e de seja lá que diabo for por aí, pelo Brasil afora. Então, qual é o debate desses grupos? É isso, é que tem drogas lícitas que tem causado muito mais morte, tem um poder de destruição muito maior para a nossa sociedade do que a maconha. Então, a maconha tem estudos que demonstram também o seu teor de agressão ao organismo humano, né? Como possibilidade de câncer de boca, câncer de pulmão, por conta da fumaça, né? Mas, se você for olhar pela incidência de mortes pelo uso, seja pela a repercussão que traz na vida dos outros, porque o álcool e o tabaco, por exemplo, mata muito mais do que a maconha por conta dos produtos químicos que possuem o tabaco, e faz com que a pessoa desenvolva câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de pele, inclusive, também, né? Então, é esse o debate que se traz. Bem, se está se tratando droga lícita e ilícita pelo potencial de morte que ele pode causar, então o álcool e o fumo, ele tem que se tornar ilegal. Ele teria que se tornar ilegal pelo mal que ele causa, o álcool, pela cirrose, também, cirrose hepática, destruição do fígado, enfim. Então, se você for trabalhar nessa perspectiva, tem essa análise que você tem que se fazer. Então, tem que se destituir dos valores morais e ir para as questões de ordem reais e científicas. Então, se for também para proibir, se proibiria também o álcool e o tabaco, né? Tem outro também justificativa que o movimento traz, é que teoricamente, e aí não existe nenhuma pesquisa científica, mas teoricamente se iria reduzir a violência por conta que iria se legalizar o tráfico a venda, né, da cannabis, e com essa venda iria se reduzir o crime de tráfico, os crimes, as execuções vinculadas ao tráfico de entorpecentes. Então, essa é uma outra justificativa, mas, como eu digo aqui, não há nenhuma comprovação científica. E também, por fim, uma última justificativa que existe da defesa desse grupo no sentido de que a maconha tem um efeito
que pode trazer solução para algumas doenças, como, por exemplo, a diminuição de dores de quem está no estado terminal de câncer e tal. Né? Então, isso, inclusive, tem alguns países que adotam o uso da cannabis para fins medicinais. Né? Então, são esses, basicamente, os argumentos que os grupos utilizam, além, lógico, né, do argumento recreativo, né, do uso da droga para fins recreativos. Né? Do outro lado, a gente sabe que existe a argumentação no sentido de que a maconha seria a porta de abertura, né, para o uso de outras drogas mais fortes, né, como o crack, a cocaína, entre outras. Mas eu, particularmente, eu discordo dessa opinião, porque o álcool também é porta de entrada e o fumo também, né, é também porta de entrada para outras drogas, né? Então, eu acho que essa argumentação é um pouco frágil nesse sentido. O que eu acho, gente, é que realmente é importante o debate democrático e que esse debate democrático não seja tratado como fins de criminalização, que foi o que o STF enfrentou nessa DPF 187. O que é que o STF entendeu? Está aí na nossa tela. Então, o STF ele entendeu que essa defesa em espaços públicos da legalização das drogas, ou essa proposta abolicionista, né, desse tipo penal, não se configura um ilícito penal de estímulo à prática de crime, de estímulo ao tráfico de maconha ou tráfico de drogas. Né? Mas isso, como o STF entendeu, né, representa um exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, né? Que está vinculado ao exercício de reunião. Agora, qual é o grande detalhe? Que é o grande conflito, o grande confronto que existe nessas marchas da maconha. É que, para além do debate político e público que as marchas proporcionam, muitas pessoas utilizam desse espaço para fazer o uso da maconha e muitas vezes, não estou dizendo que sempre, mas em alguns momentos, alguma autoridade policial interpreta o passo a passo da maconha de uma mão para outra como um exercício do tráfico de drogas, né? Então aí é onde entra o conflito, né? O conflito político sobre essa defesa, essa sustentação ou não do uso da maconha ou não. Mas a gente tem que sair dessa discussão moral e entrar num debate mais técnico-científico. E aí? Como é que a gente regulamenta também essa questão do álcool, do tabaco? Porque um fato que a gente não pode se desvincular é que a sociedade, não só brasileira, mas como diversas sociedades do mundo inteiro, se relaciona com a droga de forma histórica. Então, a comunidade indígena utiliza algumas ervas para fins de elevar o espírito para a sua divindade. Isso na África também ocorre. Enfim, existe o uso da droga, né? O uso de substâncias que tiram a consciência, ou que alguns dizem, né, levam a consciência, sei lá que danado é. Então, o que a gente tem que estudar é que isso tem um vínculo com nosso próprio relacionamento com a sociedade. Então, a droga e o uso dela, ela está vinculada à própria sociedade. Então, desde quando que se utiliza o álcool, né? Então, o álcool ele é utilizado há várias centenas de anos, né? Então, é uma coisa muito antiga, desde os vikings, enfim. Coisa bem, bem antiga, não sei a data, mas assim, é uma coisa que desde que a gente sabe da história da humanidade se tem essa interação com essas substâncias psicoativas, né? Então, o que a gente precisa levar para a nossa prova, para a gente fechar esse bloco, é que o STF, na DPF 187,
ele entendeu que essa defesa desse tema em espaços públicos não configura um ilícito penal, não configura um crime de estímulo à prática de tráfico de drogas. Pelo contrário, segundo o STF, isso é a própria repercussão do direito de reunião, a própria repercussão da liberdade de manifestação, de pensamento. Ok, gente? No próximo bloco, a gente dá continuidade ao estudo dos artigos, dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição.